Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez, Rony Moreira, aqui no ObvioCast, no quadro Além das Canções. Esse quadro que a gente sempre traz pessoas relacionadas com a música e a gente conversa exatamente sobre isso, né? O que será que Deus ele espera de nós? Acho que é muito mais do que apenas canções. E como você sabe, eu não sou especialista em música, mas eu gosto de trazer pessoas que são especialistas em música. E eu trouxe hoje uma pessoa que ela tem a música no nome. Thalita Cantos Santos. Fala aí, Thalita. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade, Rony. Estou muito feliz de estar por aqui e é um prazer, de verdade. Prazer é nosso. Muito bom que você esteja aqui com a gente. A gente já tinha marcado já há um certo tempo, não tinha rolado. Não é Verdade, verdade? Mas tivemos que agora desmarcar, é verdade. Mas agora deu agora certo. aprove a Deus que nós estivéssemos Isso, aqui. graças a Deus, muito Que bom. legal. Thalita, começa pelo seu nome, né? Era para falar do nome mesmo, Era para então. falar do nome, né? A piada, Tem não, uma então, piada. é porque Thalita Cantos, mas não são quaisquer cantos, são cantos santos. Você entendeu? O Uau! peso, Uau! peso profundo, né? Não, você sabe Profundo. que eu não lembro se eu já tinha já o teu contato no WhatsApp ou se alguém tinha me passado que apareceu assim para mim, Thalita cantou, sem S. Ah, Aí eu peguei, já achei que era alguém que tivesse colocado a Thalita do canto, da aula de canto, ou ah, sei lá, alguma sim. coisa assim. Aí quando você mandou o material, eu falei, não, o nome dela mesmo é É, Cantos. Então, Cantos. puxa Era vida, Cantos, aí depois do casamento, Santos, né? E aí agora, ficou, combinou perfeito, né? rapaz, a pessoa é predestinada para isso, mas para quem não acredita em predestinação, tá Tá aí, aí a né? Tá a prova. prova de que, de fato, Tá a aí a pessoa, existe a prova. predestinação. Casada com o Rafael, Isso, mãe da Alícia e do Levi, isso. nascida e criada em Campinas, São Paulo. Você se formou em recursos humanos, mas nunca atuou nessa área? Nunca, nunca. Nunca? Sempre área comercial. Apesar de ter feito a faculdade nessa área, todas as oportunidades que apareceram, e porque oportunidade vai chamando oportunidade por causa da experiência, eram sempre no comercial. Então, nunca fui pro Que recursos humanos, mas coisa! por falta de oportunidade Acho que mesmo. o caminho da carreira foi para outra Foi área. outro, foi outro. E você se divide hoje no mundo corporativo, entre o mundo corporativo e o fato de ser uma mãe educadora. Você fez questão de colocar, é uma mãe educadora. O que significa isso? É, aqui eu faço homeschooling, né, com as crianças. Isso, Uau! então, Deus me deu esse presentão no final do ano passado de ter voltar para o mundo corporativo após 10 anos sem estar no mundo corporativo. E só que é um trabalho de meio período. Então, trabalho meio período. No restante do dia, sou mãe, educadora, porque faço a escola com as crianças e gerencio a casa, né? Todo o resto. Isto não está ligado também ao fato de você, pelo menos aparentemente, ser uma pessoa disciplinada? Eu vou dizer por que que eu acho que você é disciplinada e vou te perguntar se de fato você é ou não. Porque além de você trabalhar, além de você ser uma mãe educadora, você também está trabalhando com coral, você está trabalhando também com a liderança de louvor da igreja, você também faz parte como vocalista na palavra encanto. Sim, E tem um elemento que eu acho que vale a pena a gente trazer ele para cá também, que é você é filha de um maestro. sim, Tá, sim. será que isso tudo não tornou a Thalita uma pessoa mais disciplinada do que outras pessoas? Requer uma disciplina, e a disciplina, no meu caso, é estipular horário para cada coisa. Uhum. Porque se eu deixar tudo solto, as crianças não vão aprender, eu não vou conseguir separar as músicas para o repertório do louvor, eu não vou conseguir cumprir os compromissos que eu tenho com palavra em canto. Então, exige Uhum. disciplina, e eu me considero, sim, Disciplinada. disciplinada, me considero. E é aquilo que eu falei lá no começo, é um tempo que eu tenho que separar para cada coisa. Uhum. Então, já tenho no meu dia aqui. Bom, de manhã tô fora, tô trabalhando. Ok, Uhum. vou chegar a tal hora, eu tenho isso aqui para fazer. Hoje é dia de mandar o repertório, que a Uhum. gente manda com 15 dias de antecedência, né? O repertório do louvor. Uhum. Então, eu vou fazer isso de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. E tem que ser feito assim. Se eu não fizer, cumprir esses horários, ó, de tal hora, eu vou fazer isso, de tal hora, eu vou fazer isso,
Você não consegue dar conta. Não vai dar nada, não vou fazer nada. Então é legal, porque isso me mostra que eu não estou errado na minha análise. E olha assim, a gente se conhece, a gente congrega na mesma igreja, mas a gente não tem amizade de sair fora da igreja. Então, eu não teria condição de dizer você é disciplinada ou indisciplinada. É só pela tua agenda mesmo, entendeu? A tua agenda é tão carregada que para você dar conta dela, você tem que ter muita disciplina. E você nasceu em Campinas. Fala um pouco sobre como é que foi. Você nasceu num lar com quantos irmãos? Não tinha irmãos? Eram cristãos? Não eram? E aí? Sim, eu nasci num lar cristão. Meus pais sempre atuaram na igreja. Então, meu pai, que é maestro, sempre foi ministro de música. Naquela época tinha esse termo, né? Ministro de música, né? Então, ele era responsável pela área de música da igreja. Minha mãe tocava flauta, minha mãe sempre cantou em coral. Eu tenho uma irmã, que é 1 ano e meio mais nova. Então, éramos nós 4, sempre muito envolvidos na igreja. Então, minha mãe disse que a primeira vez que eu fui num ensaio do coral, eu tinha 15 dias de vida. Porque ela me Tinha teve, que ir. e ela foi pro ensaio do coral, e ela me levou no Bebê Conforto. Então, com 15 dias de vida, eu estava no ensaio do coral. Então, eu cresci nesse contexto, em uma igreja batista pequena, passei anos da minha vida lá, só saí de lá para vir pra Fonte em 2007. Então, cresci nessa igreja, uma igreja menor, na época acho que tinha 80 membros. E como estava sempre nesse contexto de música, fui crescendo, aí tinha um coral infantil, eu participava do coral infantil. Aí depois tem o coral de jovens, adolescentes, participava do coral de jovens, adolescentes, né? Aí começa, no coral tem um solo, aí dava um solo. Aí depois já vai pro coral de adultos, já canta coral de adultos. Meu pai se formou na faculdade como de música mesmo, né? Se formou, aí para apresentar o trabalho, o TCC, forma um coral, faz uma peça de Handel, não sei o quê. Então, eu tava sempre... Inserida nesse mundo. Sempre inserida, sempre ali. E quando eu vim pra Fonte, até fiquei um tempo, assim, sem cantar, nada. Fiquei uns 11 anos sem participar da... Ninguém tinha visto você cantando ainda para ver o Não, desperdício não, que acho seria não te utilizar, né? Não usar a sua voz. Né? Ai, não foram 11 anos, não. Foram, acho que 2009. 2 anos depois que eu fui pra Fonte, lembrei. 2 anos depois que eu fui pra Fonte, eu não sei como, o Weber, na época, me chamou pra cantar no Beck. Comecei no Beck. Mas assim, um Beck aqui, outro ali, ok. E aí, só lá em 2018, aí sim, 11 anos depois que eu estava na Fonte, aí sim, eu fui convidada para assumir a direção do louvor. Entendeu? Mas durante todo esse tempo você cantou, mas cantou como Beck. Cantava como Beck. Ok. Cantava como Beck. E aí tinha algumas coisas também, fazia trabalhos em casamento, em formatura, né? Porque meu pai, inserido nesse contexto, ele montava as orquestras, montavam as coisas e inseria você. Me inseria, ou outros conhecidos também, né? Que tem banda, que toca em casamento, chama Thalita, vamos cantar, não sei o que, entendeu? Aí fazia esses trabalhos por fora. Sempre, a vida inteira, nesse contexto. E você, quando você percebeu que você tinha uma voz diferenciada? Assim, que a sua voz é uma voz bonita. Eu falo isso, as pessoas podem ver isso daí entrando no próprio canal da igreja onde nós frequentamos, né? Igreja Fonte, então tem os cultos, as pessoas podem ver. Acho que as músicas não ficam lá disponíveis, né? Depois de um tempo não, depois elas são somem. retiradas. Então você não vai conseguir ver. Mas você tem música gravada em algum lugar? Só você? Não, Solo você nunca... Eu faço um solo na música da banda do Palavra Encanto, né? Tem uma música que é só a Graça, que aí sou só eu que canto. Então mas e tem gravado, e tem vídeos no canal do YouTube do Palavra Encanto, tem diversos vídeos de participações nossas. Com sua participação e do grupo todo. Isso, mas esta música que você falou agora, qual é o nome da música? Só a Graça. Só a Graça, deve estar no Spotify, deve estar... Que é do Palavra Encanto. Sim, tá em todos as mídias, como que fala? Mídias, as né? plataformas agora. É super chique falar, né? Todas as plataformas, né? Super chique. Tá em todas as plataformas. Não, mas é legal que na verdade, eu conheci a sua voz, antes de conhecer você, numa apresentação de coral, uma peça de coral, que a gente teve uma cenografia também, e que você e o Júnior fizeram também um dueto.
até brincava. O apelido que eu tinha colocado para você, sem que você soubesse, era os Disney. O que eram os Disney? Ah, A voz da mulher da Disney e a voz do homem da Disney. Da ah, Disney mesmo, sim. sabe? Aquelas vozes, sabe assim? Falei, não, aquela coisa bonita, né? Aham, Mas aham. aí depois que a gente foi ter mais contato, eu fui vendo que você não estava apenas naquela apresentação, você estava em diversos outros locais também. Aí que de repente entrou no meu radar, né? Mas Entendi. assim, aí tem uma voz diferenciada. Vamos para a voz diferenciada. Agora que a gente já validou que a voz dela Meu realmente é Deus. boa, você teve alguma lapidação do seu pai e da sua mãe durante a formação da sua voz? Como é que foi isso? Então, o pessoal, inclusive, me pergunta muito: ah, você dá aula de canto, né? Você fez aula de canto? Eu nunca fiz aula de canto, aquela. Nunca assim, vou explicar, vou chegar lá, né? Aham. Até ano passado, eu nunca tinha feito aula de canto. Mas assim, por crescer nesse mundo da música e cantando muito em coral, obviamente o meu pai fazia os exercícios de técnica vocal, de aquecimento, vocalize, tudo isso para preparar o coro que ele regia lá quando eu era menina, Uhum. criança pequena lá em Uhum. Barbacena, como ele Aham. diz, né? Então, assim, eu já sabia, já conhecia os exercícios. Então, eu sabia como colocar em prática na hora do canto, entendeu? Então, eu nunca fiz uma aula formal lá atrás, no começo da minha vida. Vamos fazer uma aula formal de canto? Não, nunca Uhum. fiz. Eu tive a oportunidade de ir para uma aula de canto, porque, claro, a gente sempre tem que se atualizar, sempre tem coisa para aprender, em qualquer campo, Uhum. inclusive na música e no canto. Sim. Então, ano passado eu tive a oportunidade de estar com uma professora que é muito boa, que também é lá da nossa igreja, a Regina. E eu fui fazer umas aulas com ela para melhorar a qualidade Uhum. mesmo e falar, nossa, como eu tô sempre à frente disso, tô sempre participando dos cultos, eu preciso melhorar. Tem muita Uhum. coisa que eu quero melhorar. Porque eu conheço os exercícios, sabia como cantar, mas não sou perfeita. Inclusive, sou muito crítica com a Uhum. minha própria Uhum. voz. Normal, né? Assim, E- quanto mais você vai subindo do seu nível, o sarrafo também que você quer é outro, né? Você vai buscando outro. Para É, mim, você canta perfeitamente. Se você conversar, nossa, vai ver outra pessoa, fala, não, tem imperfeições aqui, né? não, quando eu me escuto Sim. cantando, eu falo, não, gente, isso aqui não tá legal. Por isso que Nossa, tá você péssimo. nunca vai me escutar cantando. Essa é a vantagem. Então, no ano passado eu fui fazer aulas. Aí sim fui fazer aulas com uma profissional, tal, para melhorar. Aprendi bastante coisa, foi um período curto, porque Uhum. também tive que conciliar a agenda e tipo, foi muito difícil Muita conciliar coisa para mais de uma coisa. Não, e é uma coisa que também demanda não só a aula, como depois também, né? Muitas, você tem exercícios para treinar em Sim, casa, você tem que sim. fazer apresentações, enfim. Mas você acha então que talvez tenha sido pelo próprio exemplo? Ou seja, você estava num ambiente que tinha um padrão proposto pelo seu pai com as pessoas, e aí você foi meio que. Eu diria que a maior parte foi lapidada lá, na Uhum. época do meu pai de coral, quando eu era menina, moça, Uhum. lá atrás. Com os exercícios que ele fazia, com o som que ele queria tirar do coral, eu fui assimilando Uhum. e fui Uhum. seguindo. E você tem o ouvido absoluto, não? Não, Não? não, e não conheço ninguém assim com ouvido absoluto, queria muito ter, É. porque eu acho sensacional, mas não tenho. Não, é porque eu até pergunto isso daí porque o fato de você cantar bem hoje em dia e de você não ter feito essas aulas e ter apenas pego por estar no meio, isso mostra que existe já alguma coisa diferente, né? Você... É que na verdade, assim, a partir do momento, eu costumo falar isso para as pessoas que falam, ai, mas eu não canto nada, eu não consigo nem. Por exemplo, o meu marido mesmo é uma pessoa que não tem ouvido, mas isso é uma questão de ouvido, Uhum, né? O ouvido, ele pode ser desenvolvido na uhum, música. Então, você uhum, pode, por exemplo, eu tocar um lá, a nota lá no piano, e a pessoa cantar, sei lá, si, ré, cantar uma nota uhum, que não tem a ver uhum, no começo. Se o ouvido dela for treinado, ela vai aprender a escutar o lá uhum, e cantar o lá. uhum, Então, o ouvido é treinado. Eu atribuo não vou dizer facilitar, essa facilidade. Eu atribuo esse ouvido, o meu uhum, ouvido, uhum, a eu estar no coral desde bebê. uhum, Porque eu uhum, cresci ouvindo divisão de vozes, uhum, eu cresci ouvindo a melodia, a partir da melodia a gente consegue fazer uma harmonia com mais 3 notas. uhum. Eu ouço isso desde bebê. E qualquer pessoa que começar a treinar o ouvido nesse sentido, eu sempre falo isso para as pessoas que me dizem isso, ah, eu sou desafinada, ah, eu não consigo cantar.
vamos ouvir uma música, ouve a música, mas ouve os instrumentos, ouve, tenta identificar a melodia, tenta identificar uma outra nota e vai ouvindo, vai treinando. Uhum. Tem exercícios que dá para fazer também no teclado, né? Para ir treinando o ouvido. E a pessoa treinada, ela vai aprender. Uhum. Os meus filhos mesmo eram super desafinados até uns 5 anos, né? E eu falei, não, nós vamos trabalhar isso daí. Eu levava eles pro coral também e hoje eles são afinados, porque eles treinaram, eles tiveram o ouvido treinado. Questão de treino de ouvido. Você, até falando sobre os seus filhos e sobre o fato de eles estarem diferente do que eles eram. A igreja que nós frequentamos, ela tem o Musicando, né? Que é também uma instrução musical para as crianças. Você percebe que essa instrução musical faz diferença na vida das crianças também? O projeto que a gente tem lá na igreja, do Musicando, ele engloba principalmente a musicalização. Eles introduzem, né, um pouco de notas, eu creio que sim, mas é focado principalmente em ritmo. Então, eles têm trabalhado a questão do ritmo lá. Então, sim, isso influencia, porque uma pessoa, para quando ela vai cantar, ela não vai cantar só nota. Ela tem que cantar dentro de um ritmo, né? O ritmo tá ali sendo marcado, tá. Ela tem que cantar dentro desse ritmo. E lá, o projeto lá do Musicando foca no ritmo e a gente consegue perceber a diferença com as crianças, né? Talvez isso também desperte, né? Porque assim, mesmo que seja um foco no ritmo, por exemplo, não necessariamente em notas, mas você desperta na criança a curiosidade, não só a curiosidade, mas a intencionalidade de se desenvolver em outras coisas também, né? E porque já é um passo, é o primeiro passo, Sim. né? É o primeiro passo, porque lá eles focam em ritmo, mas eles aprendem a tocar, por exemplo, o xilofone, tem um instrumento de percussão que eles aprendem a tocar lá. Isso tudo tá inserindo eles no mundo da música. E você, quando você estava como criança, você também foi inserida em instrumentos, não? Fui. Com 6 anos, eu fiz aulas de piano. O meu vô toca muito bem órgão, né? Então, eu lembro que quando eu tinha 6 anos, ele me sentava do lado dele no órgão e ele me ensinou a tocar a música Justo é Senhor, um hino, não sei se é acho que do Inário, para o culto cristão. Nossa! E era o hino número 2. E era um hino super difícil. E ele me ensinou a tocar quando menina, no órgão. E ali, com talvez 7, 8 anos, eu fiz algumas aulas de piano, mas não levei pra frente. Me frustro até hoje. Me arrependo até hoje não ter levado pra frente. Mas sim, fui inserida no piano, mais pra frente na flauta doce. E agora estou torcendo para começar um violão, mas agora começar e terminar, entendeu? Porque a impressão que quem não é da música tem sobre a música é que é uma linguagem, né? Você já tem essa linguagem, né? O canto é somente uma ferramenta que você tem, um instrumento que você usa. Mas a linguagem você já decodificou ela, já, né? Você já sabe lidar com ela, né? Então, eu acho que assim, a aptidão ela, para uma pessoa que é disciplinada, como é o que você havia dito, ela é muito maior de acontecer, né? Ah, sim. Não, agora... eu acho que começar um instrumento agora... E outra, isso na verdade vai me ajudar, a questão da disciplina, né? Agora eu vou levar a sério, agora vai acontecer, porque eu já tenho todo um script, vamos dizer assim, esse aqui vai ser o horário que eu vou separar para isso e tal. E a maturidade também, né? Nessa questão da disciplina vai me ajudar, eu vou terminar e vai dar um quê? Porque o que eu sinto que cantar, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho lá no hospital que a gente faz, né, de quarta-feira, né, no HC, no CAISM e tal. Cantar, você vai cantar, mas o que vai acompanhar? Precisa de um instrumento. Às vezes não tem ninguém para tocar um instrumento para você. Precisa de um instrumento, entendeu? Então, tem essa questão também de que eu tô com um senso de urgência agora. Entendi. Você sente a necessidade de alguma outra coisa para compor, É uma né? necessidade. Uma outra ferramenta para você... Porque só o canto, ok, é o canto, né? Você falou sobre o CAISM, você falou sobre HC, e isso é uma coisa que nem eu sei, então imagino que a nossa audiência, menos ainda. O que você faz com que grupo e o que você faz nesse lugar? Então, nós temos um trabalho lá no Hospital das Clínicas da Unicamp e também começou no ano passado no CAISM também. Tá. É um grupo da nossa igreja que se reúne lá às quartas-feiras. Então, é uma quarta-feira no HC, a quarta-feira seguinte no CAISM, outra quarta-feira no HC e assim por diante. Vai intercalando os hospitais, né?
Nós estamos agora com 2 grupos, então um atende só o HC, o outro atende só o caísmo. Então, vai lá uma pessoa que toca violão, uma pessoa que toca flauta transversal e vozes. E aí, naquela noite, a gente tem já um lugar do hospital. Então, por exemplo, hoje nós vamos tocar na pediatria. Então, a gente vai numa quarta-feira, toca na pediatria. Na pediatria é enorme lá no HC, né? Então, tem várias enfermagens pediátricas, assim. Então, a gente vai passa pela pediatria, passa pela enfermagem tal, tal, tal. Hoje nós vamos na UTI de adultos. Então, uma outra quarta-feira, nós entramos na UTI dos adultos. Hoje nós vamos na psiquiatria. Então, a gente faz lá toda a área da psiquiatria cantando. Então, tem o violão e as vozes se juntam e a gente canta. Um repertório que a gente canta na igreja mesmo. Mas é um trabalho que eu vejo que... é tão importante, porque as pessoas que estão lá, elas são tão impactadas. A gente percebe lá pessoas que estão longe de Cristo. Então, e aí a gente vai lá, canta, e a pessoa se emociona de uma forma e vem falar com a gente. Nossa, Deus falou comigo... porque eu tô desviado e eu sinto que eu preciso voltar. Então, a gente vê vários casos. A gente vê mães com crianças que estão na UTI, tipo, pra sempre, sabe? A criança não sai, e a mãe já tá cansada. E aí, a mãe vem e fala, nossa, eu precisava tanto disso, isso me trouxe tanto conforto, sabe? Então, eu falo que, assim, a gente nunca vai saber 100% como as pessoas ali são alcançadas, mas a gente tem um vislumbre quando a gente tá ali, sabe? O impacto é muito grande, né? E é um impacto. E eu tenho um colega que toca com a gente, que é o Wander, nosso guitarrista lá da igreja também. Ele faz uma brincadeira, ele fala assim, olha, cantar no HC, cantar aqui no hospital, vale para uns 4 cultos. Ele fala, porque a gente sai tão mexido, tão edificado, sabe? Que é um momento de adoração a gente tá lá para levar esperança, conforto, mas a gente sai assim, cheio do espírito, sabe? Sai transbordando de gratidão, de Senhor, o Senhor é maravilhoso, cura as pessoas que estão aqui, traz alívio. É um momento que a gente tá na presença de Deus mesmo, Ele tá ali, Sim, sabe? Ele tá ali. É interessante o que você está falando, que conecta um pouquinho com as perguntas que eu costumo sempre fazer para as pessoas que ficam com a gente aqui nesse quadro, que é, você entende que a música, ela pode ser sacra ou ela pode não ser sacra? Vou explicar o porquê. O fato quando você me diz que você vai num lugar desse, você vai com a intencionalidade de cantar, só o cantar, independente do que você trouxer não, levar para aquelas pessoas, só o cantar, ele já aquece o coração, né? Dependendo da música que você Sim, tem, né? porque a música tem esse poder. Isso, né? ela consegue comunicar, né? Ela consegue acessar áreas da gente que outras formas não conseguem acessar. Sim, exatamente, totalmente. E quando você tem uma música que ela tem uma intencionalidade e a letra dela também comunica, não só o ritmo, não só a melodia, não só as notas musicais, mas tem uma letra também que inteligivelmente a pessoa consegue compreender, isso faz uma diferença muito grande, né? Muito. Muito, porque assim, é isso que você falou, cantar por cantar, ok. Qualquer pessoa pode cantar, entendeu? E a letra pode ser totalmente, vamos dizer assim, né? Ruim, para não falar uma palavra mais pesada. E a letra e a melodia, elas têm o poder de interferir, inclusive, no seu humor, no seu estado de espírito. Então, você vai cantar lá, a pessoa pode até, nossa, achei bonito, que bonito, olha que lindo. É uma forma de arte isso, né? Mas quando você vai lá com essa intencionalidade, qual que é a nossa intenção lá no hospital? Nós estamos falando do hospital, né? Nós queremos levar conforto e esperança. E nós queremos que as pessoas que estão aqui conheçam a Jesus. Entendeu? E a gente sabe que a música, o Senhor vai plantar, a gente vai plantar a semente, o Senhor vai florescer na hora que Ele quiser, como Ele quiser, se Ele quiser. Agora, a gente vai lá com a intenção de Senhor, só que é um culto. O nosso coração está entregue aqui. Então, a gente faz isso com o coração no Senhor, com devoção. Isso que é a música sacra, no meu ponto de vista, né? Essa diferença é isso. A gente está em devoção, com o nosso coração elevado ao Senhor, com um propósito, para impactar pessoas, para sermos um instrumento. E eu sempre falo isso, inclusive quando eu estou no louvor, eu peço em oração pro
para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus tocar no coração das pessoas através da nossa vida. Uhum. E para isso a gente precisa estar com o coração alinhado, com a nossa mente alinhada. Uhum. Então, essa é a diferença, do meu ponto de vista, né? Uhum. Música sacra, música que é secular, né? O nosso coração tá como? Tá em devoção. A gente tá cantando lá para as pessoas no hospital, nós estamos em adoração, nós não estamos cantando, nós estamos orando a todo momento, Senhor. Não é uma apresentação tão Não é uma somente, né? apresentação. Nós estamos orando, Senhor. Cumpra as tuas propostas aqui, através de nós. Que essa letra, eu sempre oro assim, que as pessoas entendam essa letra claramente Uhum. que nós estamos cantando. E eu tô cantando, não é para as pessoas. Eu tô cantando assim, ó, olho fechado, às vezes de olho fechado, né? Mas, Senhor, eu tô falando isso de verdade, é o meu culto. Uhum. É o meu culto, é um culto. Uhum. Por isso que o Ander brinca, né? Ó, valeu por uns 4 cultos aqui, que a gente já cultuou aqui. Uhum. E aí, o resultado, às vezes, a gente nem vai saber. Mas é mega interessante pensar que assim, eu posso, por exemplo, cantar, e essa música ela pode não necessariamente ferir a Deus. Existem músicas que você simplesmente elas são neutras, né? Elas não vão nem edificar a sua vida, Sim. nem destruir você. Eu posso cantar isso daí. E essa música pode ser vista por alguma pessoa, ouvida por alguém, como sendo muito boa, entendeu? E pode até mexer com emoções. A pessoa pode chorar, a pessoa pode. Ok, tudo bem. Sim. Mas eu acho que quando você está falando de uma música cristã e a intencionalidade está envolvida, a primeira coisa é você com Deus, né? É você cantar para Deus, que você Sim. usou a expressão de cultuar, né? É prestar adoração, prestar Sim, culto prestar a culto. Ele. Sim. Mas existe uma coisa interessante que você, principalmente por ser regente, líder de louvor, você consegue enxergar isso também, que você tem um pouco de sacerdócio nisso, no sentido de que você está oficiando a Deus diante do povo. Então você também tem aquele lado de levar o povo à adoração, de conduzir o povo à adoração. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, Thalita, que é uma pergunta que eu tenho falado para as pessoas. Existem igrejas que elas entendem que o louvor é como se você estivesse tentando romper uma barreira e aí, de repente, em certo momento, você conseguisse, através do louvor, romper essa barreira e aí viesse a presença de Deus. Não sei se você já entrou em alguma igreja assim já. O que eu tô entendendo Uhum. dessa pergunta, nessa questão de eu romper uma barreira, me remete muito aos tipos de culto que são... Não sei se eu posso usar essa palavra aqui, acho que sim, né? Mas o worship, né? Worship é um exemplo claro. Ai, que bom. Então, É? a minha dificuldade com esse tipo de culto é que é algo voltado para si. Uhum. Eu preciso tirar essa barreira para me conectar com Deus. Mas o culto não é sobre mim. Uhum. O culto não é sobre você, a pessoa que tá Uhum. ali, né? Uhum. O culto é para Deus, né? E não tem barreiras entre nós e o Senhor, a não ser o pecado, Uhum. né? Então, nós vamos pro contexto nós vamos pro culto, para quê? Para engrandecer o Senhor, para exaltar os atributos de Deus, né? E prestar o louvor e a honra que Ele merece. Não tem barreira. Claro, a gente vai entrar lá, qual que é o meu procedimento, Thalita, né? Eu vou entrar... Primeira coisa, Senhor, eu sou péssima, sou pecadora, me limpa, me purifica, eu não mereço estar aqui, eu merecia ser fulminada, mas pela tua misericórdia, louvado seja o Senhor, eu posso estar aqui na tua presença, o Senhor está aqui comigo. Uma confissão e um arrependimento e uma entrega. Uma entrega. Agora, o restante é para Ele. O que vai acontecer ali a partir do momento... Tô falando de entrar na igreja, não tô falando que esse não deve ser o nosso procedimento o tempo inteiro, né? Mas do culto, é entrar lá e falar, Senhor, isso aqui é pro Senhor. Eu sou péssima, perdão, mas eu tô aqui para te louvar, para te adorar. E é só isso que eu quero. Eu não quero promessas, porque muita gente vai para esse tipo de culto, né, de worship, as promessas do Senhor para mim, e eu vou vencer essa luta, e eu tenho direito. Não é.
Não é. Não é sobre mim. É Sobre... antropocêntrica, né? É sempre o Não, homem no centro da adoração e não não é. Deus no centro da adoração, né? Exato. Eu acho que Infelizmente. esse uma coisa legal para a gente conversar e lá para frente a gente vai reconectar essa pergunta aqui com uma outra. Deixa eu seguir as minhas aqui, ó. O script. Você é meu scriptzinho aqui. Como eu não sou da área, eu preciso seguir, né? Precisa do Senão eu me script. perco. Você já um pouco definiu para a gente o que é a música sacra, mas na sua visão, o que que define ela? É ritmo, é letra, é intenção, o coração? Tem um conjunto de coisas? Na minha visão, a música sacra é a música que é cantada ou composta. Pode ser só o compositor não vai cantar, mas ele compôs, eles usam instrumentos para compor, com o coração no Senhor. A letra, ela é cristocêntrica e ela vai prestar louvor e adoração ao Senhor. Essa, na minha concepção, é a diferença de uma música sacra. Uhum, Tá? Ela é composta, não, independente se precisa ser para coral de canto gregoriano, uhum, ou se é um canto popular, uhum, ou independente se é um erudito, né, ou um uhum, popular, independente se é com violinos, cello, uhum, piano, ou é com guitarra, bateria, uhum. se ela foi composta e ela será cantada para o Senhor, atribuindo louvor e glória ao Senhor, ela é sacra, Uhum. na minha visão. Então, a escrita A escrita e a intenção e a e a intenção. execução da música, seria Isso, isso. exato. A execução da música. É Tá. um conjunto, né? E no seu ponto de vista, acho que você está me respondendo que eu não posso pegar, por exemplo, uma música que não foi feita com essa intenção e colocá-la na igreja com a intenção de adorar a Deus. Olha, eu acho que nessa questão eu acho um pouco perigoso. Uhum, Perigoso. Porque, por exemplo, se a gente pegar uma música que o pessoal está acostumado a escutar no meio secular, vamos uhum. dizer assim, e colocar uma letra cristã, e aí a gente canta na igreja. Automaticamente, quando a gente começar a cantar essa música, Você ao remete para que aquilo. que vai remeter? Uhum, Vai remeter àquela outra coisa, uhum. ao outro, A música a de música anterior, origem. a música original, a Uhum, música original. E, uhum, pelo menos pra mim, na minha cabeça, eu vou ficar cantando a música uhum, original, entendeu? uhum, Eu acho que não cabe. Eu uhum. acho que não cabe. Apesar de que, assim, tem muitos hinos Sim, antigos, né, históricos que... históricos, que foram compostos por pessoas que não eram Sim, cristãs. sim. E hoje são grandes hinos Sim. e- e- E eles foram colocados exatamente com a mesma música para que as pessoas soubessem exatamente como apresentar essas músicas. Eles sabiam exatamente onde descia, onde onde subia, subia. só mudava a letra. Sim, mudava a letra. Uhum. Mas eu ainda. Eu tô falando tá, Sim, é Rony? Eu claro, ainda óbvio. fico. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade com Uhum, isso, porque pra uhum. mim remete muito a outra coisa e. O coração da pessoa vai estar aqui, o coração. Eu não sei, ainda mais com a Tá. música de E hoje. letras, então, se você está falando de colocar letras em músicas que são já reconhecidas, você já é um pouco pé atrás. Então, se colocar a própria música com a própria letra dentro da igreja, por exemplo, teve um período aí que as pessoas andaram colocando dentro do culto, da liturgia do culto, músicas que são seculares. Estão executando essas músicas dentro da liturgia. Sim, Como é que é o teu sim. pensamento? Particularmente, eu não concordo, porque eu Aham. acho que ali não é o momento. Uhum. O momento que nós estamos ali na igreja é para prestar culto, então as músicas, Uhum. elas têm que ser todas Uhum. de louvor e adoração ao Senhor, para Uhum. prestar culto ao Senhor. Eu não concordo, Uhum. eu acho que não cabe, Sim. tá? Mas eu queria fazer um comentário em relação a isso. Não sei se cabe agora, não sei se nós vamos conversar sobre isso depois, né? Eu quero que fique claro assim, eu não sou contra Uhum. Uhum. uma música secular. Não sou daquelas que falam assim, eu só ouço música cristã. Uhum. Não, eu não acho Uhum. que tem nada de errado da gente ouvir outro tipo de música. Uhum. Não sou contra. Eu tô falando que eu não concordo dessas músicas estarem presentes no contexto do culto, porque o culto não é para Uhum. isso. O culto comum, O culto público. público e comum. Público Por que comum. que eu estou falando público e comum? Porque
Alguém pode chegar e dizer o seguinte, não, mas é um pouco hipócrita, porque dentro da igreja eu não posso ouvir essa música, mas fora eu ouço. Mas a gente entende que naquele momento você está em culto. Em Você culto. está formalmente cultuando ao Senhor entre os irmãos, com a sua comunidade, com a Com essa sua comunidade. comum. E convém, naquele momento, o que convém para aquele Isso. momento é você se juntar com os seus irmãos Isso. e falar, Senhor, é tudo Isso. teu e Isso. isso, né? Não, eu corroboro com o seu pensamento e entendo que existem pessoas que têm pensamentos diferentes. Por exemplo, eu já ouvi pessoas que falaram para mim assim, mas da mesma forma como um determinado pastor pode citar uma frase de sei lá, um escritor, por exemplo, ou um livro, ele também pode citar um trecho de uma música. Então, a diferença está só no tamanho que foi apresentado, talvez. Eu penso assim, Aham. o quanto de ênfase ele tá dando no Sim, livro ou sim. nesse trecho da música, Sim. e o resto ele tá focando no trecho da Sim. música, ele tá focando no trecho do texto, do livro, ou ele citou. Eu não vejo problema em citar. Citação, tá tudo tranquilo, Tá né? tranquilo. Mas que parte que isso toma dentro do culto? Uhum. O culto, ele vai ter que estar com a Bíblia aberta, Uhum. né? A mensagem tem que estar com a Uhum. Bíblia aberta. Uhum. O foco é a palavra aberta. Uhum. Citações, ok. Não, é assim, né? A gente até tem pessoas que dizem. A grande maioria das pessoas que assistem a gente, elas corroboram do mesmo pensamento que nós. Mas pode existir alguma pessoa que fala assim, não, isso é um pouco de hipocrisia, como eu já disse agora há pouco, e a pessoa fala, não, inclusive, existem diversas músicas que você mesmo acabou de citar agora há pouco, que que fazem parte do composto do cantor cristão e que vieram de saluns americanos, entendeu? Eram músicas assim que não tinha como. E as pessoas cantam hoje em dia como se elas fossem músicas mega santas. Na verdade, elas foram compostas de uma forma totalmente diferente. A música mesmo, não a letra, né? A letra eles incorporaram de jeito diferente. Mas eu costumo sempre dizer para as pessoas o seguinte: quando você está chegando, por exemplo, num país novo, onde não tem o cristianismo, faz sentido você até buscar uma relativação, talvez seja a palavra, não sei. Você busca algum relativo para que você possa implantar aquilo. Então, por exemplo, eu vou numa tribo Yanomami. Yanomami, E aí, não adianta eu propor um tipo de música que seja. Eu vou pegar a música que eles têm ali e vou tentar Sim, usar isso. sim. Agora, depois de um certo tempo, eu não preciso mais me valer disso. Hoje é o caso do Brasil. Eu não preciso me valer de músicas seculares, sendo que eu tenho tanto conteúdo cristão. Exatamente. Então, não faz mais sentido, né? Sim, sim. Mas é isso que você falou, eu acho válido. Inclusive, você falou do contexto dos Yanomamis, né? Uhum. Mas eu tenho Isso acontece em alguns ministérios, estou pensando num ministério específico, né? Que é com adolescentes. Um ministério evangelístico para adolescentes. Para alcançar os adolescentes, né? Para se conectar, fazer esse conectivo com o adolescente, né? Em algumas reuniões, claro, o foco ali é o evangelismo, então a Bíblia está aberta e as músicas cristãs estão sempre ali presentes. Mas para se conectar, eles cantam uma ou outra música que os adolescentes conhecem. Não é funk, né? Não é aquele negócio pesado. Não é proibidão, né? Não é proibidão, com uma letra podre. Mas é uma música com uma letra... neutra. Música popular, que eles conheçam, que não vai ferir a Deus, não vai profanar, não vai, né? Mas eu acho válido usar esse recurso com cautela, com sabedoria. Eu acho válido. Inclusive, né? Falando assim da música não cristã, o meu ponto de vista sobre isso porque eu, inclusive, fui questionada há pouco tempo, né? Mas eu posso escutar música cristã? Não cristã, sendo eu cristã? Eu vejo que, assim, a gente não aprecia Van Gogh, Picasso, obras de arte, esculturas. A gente pode apreciar, né, músicas que não são cristãs, porque o Senhor Deus é o dono da música, Ele criou, Ele deu a inteligência para quem Ele quis. Às vezes a pessoa não é convertida a Ele, ok, mas a pessoa tem o talento que Deus deu. A fagulha, né? Centelha de Deus, né? Tá lá, por que não apreciar, se não for? Sim, eu acho que o grande crivo é você saber se aquela letra, ela está ferindo
princípios, né? Se ela fere princípios, ela não deve ser ouvida. E esse é o mesmo critério que você tem para uma série do Netflix, é o mesmo critério que você tem para ler um livro, é o mesmo critério que você tem para se sentar na mesa dos escarnecedores ou não. Exato. Porque senão eu vou me sentar só com cristão. Não, eu posso me sentar com não cristão, desde que não sejam escarnecedores. Isso, isso mesmo. Ele é escarnecedor, aí não faz sentido. Mas você acha que existe, então, algum ingrediente essencial para que a música ela seja considerada apta para culto? O ingrediente essencial é a música que exalte e coloque no trono o Senhor Deus. Tá, e elas têm que ser literais, porque, por exemplo, você faz parte de uma banda que é a palavra Encanto. A palavra Encanto é você pegar trechos da Bíblia, das Escrituras, né? E você musicar ele, né? Musicalizar, né? Musicalizar ele ao ponto de que ela fique agradável. Isso é uma transliteração, não é transliteração? Tem um nome para isso daí que eu não vou lembrar agora. Transcrição. Você pega de uma música e põe ela para cá. E tem muita gente que chega ao ponto de dizer, cara, a gente tem que ter esse cuidado de colocar. Por exemplo, o povo de Israel, eles inculcavam, através de música, a literalidade bíblica. Isso, ele propunha ali que fosse repetido e eles conseguiam pegar isso, né? Sim. Legal. Então tem gente que fala, ó, eu acho que a gente tem que fazer só isso. Eu acho que isso pode ser feito e deve ser feito, mas não precisa ser só isso. Isso, eu concordo. Tá, eu concordo. tá. A música ela é um instrumento para memorização das escrituras. É muito mais fácil você memorizar um versículo cantando ele. Sim. Ela é um instrumento. Mas o culto, eu não acredito que o culto tem que ser só com músicas que são textos bíblicos. O culto, ele pode ser, sim, a nossa palavra, o nosso sentimento em relação ao Senhor. A expressão da nossa adoração, a expressão da nossa gratidão, a expressão, o nosso reconhecimento por quem o Senhor é. Isso não vai estar escrito lá nos versículos bíblicos. Mas não tem problema nenhum. Isso é saudável, inclusive. Você colocar em canções o que você... Um pouco de salmos, né? Expressar o seu coração, né? Sua adoração, a sua gratidão, né? É um pouco de salmos, né? Salmos. Foi o que Davi fazia. Era o que ele Davi fazia fazia. Exatamente isso. Então, eu acho que é esse ponto. Eu acho que tem muita gente que não consegue entender quando a gente fala sobre o antropocentrismo na música. Não é quando você fala eu te adoro. Quando você está falando eu te adoro, tá tudo bem. Okay. Agora, o problema todo é quando você começa a falar que mesmo que você cair no mar e a água vai te afundar, mas ele vai se socorrer. Então, você vira o objeto da atenção. Olha pra mim, tem música assim, olha pra mim, eu preciso te ver, eu preciso de não sei o quê, abre os teus olhos, veja, ouça o meu clamor. Uma música que fez muito sucesso durante muitos anos, as pessoas vão lembrar agora, Senhor, estou aqui. Nossa, essa você foi Cara, lá atrás. É muito antiga, mas eu quero ser, eu quero ser. Quando ele fala isso, eu tô querendo ser. Eu tô querendo ser. Entendeu? Então, eu. Sou eu. O olhar é pra mim. É isso. Tudo bem que a ideia é, eu quero que o Senhor cuide de mim, que o Senhor me transforme, mas você começa a perceber que é muito tênue, né? A linha entre o antropocentrismo e uma adoração verdadeira que expressa através da vocalização do homem, né? Do homem gênero aí, ela é muito tênue, né? Sim. É um cuidado que se tem que ter, né? E isso é um cuidado que infelizmente, poucas igrejas estão tendo hoje em dia, né? Porque, assim, nós consumimos muito aquilo que está hoje nas Trend Topics, né? Quando ele está ali, tá bombando, a igreja acaba absorvendo e começa a utilizar. E aí a igreja começa a cantar, as igrejas começam a cantar porque tá bombando, porque tá super moderno, e muitas não prestam nem atenção na letra, não estão prestando atenção no que tá sendo cantado, né? E aí as igrejas, infelizmente, algumas estão sendo contaminadas com isso e elas estão desviando. Eu conheço casos de igrejas que começaram, né? Que eram igrejas cristocêntricas. E aí, porque queriam atrair pessoas, começaram a inserir esse tipo de música que olhava só pro seu umbigo como centro, né? E
A igreja foi muito impactada negativamente, Sim. sabe? Algumas pessoas nem perceberam. Sim. Algumas pessoas A grande maioria das pessoas que não tem essa visão teológica, cuidadora, uma curadoria, não percebe. Muitas pessoas não É. perceberam, mas houve pessoas que falaram, pastor, não é assim que tem que Uhum, ser. Houve uhum. pessoas que... E o pastor mesmo falou, não, vamos pensar, é que tem gente que gosta, tal. Mas, de novo, a gente não tá fazendo culto para as pessoas que gostam, né? Para ser palatável, Mas né? isso é legal, porque assim, veja, a gente entende então que a letra, que quem compôs e qual a intenção afetam totalmente. A gente já falou sobre isso. Mas e ritmo? Você acha que ritmo faz diferença? Olha, eu acho que depende do contexto, Uhum, do contexto que a igreja tá. Então, por exemplo, se você for olhar para uma igreja lá de Nova York, Brooklyn, aquelas uhum, igrejas de negros, uhum, o tipo de música que eles cantam lá é uhum. totalmente diferente das músicas que a gente canta na nossa igreja. Sim. E eles não estão errados. Não Uhum, tem nada de errado. Eles são edificados e o Senhor é adorado uhum, naquele estilo de culto. Para nós aqui, para eles, se eles forem assistir um culto nosso aqui, eles vão uhum. falar: Meu Deus do céu, esse povo aqui não tem alegria, esse povo aqui. Esse povo toca uma música muito parada, isso aqui não é culto, não é adoração. Então depende do contexto. É um pouco de Claro, cultura. cultura. Cultura da, cultura da igreja. Então a Uhum, gente tem igrejas hoje que elas são mais avivadas, uhum, as músicas puxam mais para cima, uhum, o ritmo é mais. Tem rock, tem samba. Na nossa tem uhum, um pouco uhum, assim também, uhum, né? Tem uhum, samba, tem rock. Tá ótimo, tá tudo bem. Não tem uhum, nada de errado, né? uhum. Tem outras que são só. Tem Um que único, ser único estilo. com órgão, Uhum, tá? Não pode bateria, uhum. tá? Então depende da Uhum, cultura, uhum. A cultura, e isso é interessante, você acabou de falar aqui que é a cultura daquela localidade. daquela Porque localidade. eu posso, por exemplo, estar no Nordeste e não aceitar naquela igreja que os ritmos nordestinos sejam executados dentro da igreja durante o culto, porque a cultura daquelas pessoas pode ser uma cultura refratária para isso, dizendo, não, aqui não. Exatamente. Lá fora a gente vai curtir o baião, a gente vai curtir tudo, mas aqui dentro da Aqui igreja. dentro do culto, não. Tem pessoas assim, eu já vi gente que foi, inclusive, na nossa igreja, Uhum, viu um samba sendo uhum, tocado, uhum, Salmos 40, uhum, e ficou escandalizado, uhum, entendeu? Então, tem essa questão também. uhum, A igreja, para essa igreja aqui, não funciona, mesmo estando uhum. dentro dessa. Mesmo estando no Nordeste, aqui não dá para tocar frevo. Tá, então Não o que você vamos está me tocar. dizendo, pelo menos o que eu entendo, é que assim, não existe um ritmo determinado, mas existe um ritmo certo de acordo com a cultura daquelas pessoas. Sim, E porque com a intenção que as pessoas estão também. Tem cultos e cultos, né? Dentro do com, mesmo local, né? o que eu acho importante nisso é que, assim, se a gente, se uma igreja, que você estava falando de ter um ritmo certo para aquela igreja, né? Para aquela cultura. Uhum, Porque se a pessoa se sentir incomodada uhum. com a música que está sendo tocada, a adoração dela ali foi Não, ela não foi para impedida. lugar nenhum, né? Ela Foi parou ali, impedida né? na hora. Mas uma coisa que eu queria também pensar aqui, em questão de ritmo, também tem um outro lado disso, né? Então, por exemplo, os ritmos de religiões que têm matriz, como fala agora? Africana? Africana, Uhum, né? Eu acho que não convém esse uhum, tipo, alguns ritmos de uhum, música serem tocadas, porque vai remeter aquilo também, uhum, entendeu? uhum. Então, eu tô... Veja se o que eu estou falando bate com o que você pensa. Se eu estou na África e é um instrumento que é normalmente utilizado, eu posso utilizar ele na igreja tranquilamente. Mas se no Brasil eu já remeto ele para adoração de religiões afro, então eu acho que ele não seria conveniente utilizar. É isso? Se, no meu ponto de vista, assim, se Entendi. aqui, eu entendo que, esse ritmo aqui não, mexeu de uma forma comigo
ruim, porque eu tô lembrando Uhum. da onde vem esse ritmo aqui. Então, eu acho que não convém usar. Eu acho que tem que ter esse cuidado. Mas, Então, Thalita, isso não tem também um pouco de remir os instrumentos? A gente usou já em algumas outras vezes que a gente conversou com outras pessoas, esta palavra, tipo, remir a bateria. A bateria, por exemplo, durante muito tempo ela foi demonizada. E hoje ela está aí. A guitarra elétrica é um exemplo, entendeu? Será que não é uma questão de remir também? Porque você usou a palavra certa, você falou, isso é o meu paladar musical, o meu jeito, sou sim. eu. Será que não, quando você fala isso, você parte do princípio de que você tem, dentro da sua autonomia, liberdade para expressar o teu pensamento, dizendo, ó, se eu tenho coordenação sobre isso, eu prefiro não colocar. Mas não é um pouco também de gosto, talvez? Pode ser? Eu acho que pode ser. Pode ser o gosto da Thalita. Uhum, Pode ser o gosto da Thalita. Ela não diria gosto, né? Mas não sei, pra mim tá tão linkado, sabe? Eu tô falando assim, especificamente desse tipo de ritmo, tá? Pra mim tá tão linkado que, por exemplo, uma vez eu fui consultar a nossa liderança sobre colocar uma música no louvor, que eu gostava muito. uhum, Tinha uma ótima letra, uma letra cristocêntrica, mas o estilo da música era de worship. E a nossa igreja não canta esse estilo de música, né? uhum, E não foi pra frente a ideia de levar essa música, porque a liderança entendia que remetia a igrejas que a conduta não era, apesar da música ser ótima, a conduta não era assim, não tinha um bom testemunho e coisas assim. Não queria fazer um paralelismo. Não queria fazer um paralelismo, não queria que alguém de fora chegasse, ouvisse aquela música e falasse, será que essa igreja aqui tá compactuando com as coisas que são pregadas naquela igreja, né? Então, e foi um ponto que me fez pensar. Eu falei, realmente, né? Se a gente coloca, agora transferindo pro ritmo, se a gente colocar isso aqui, não vai fazer um paralelismo com aquela religião? Entendeu? Isso não vai chocar, escandalizar as pessoas, porque tá muito parecido. Ou hoje, tô pensando aqui, veio aqui na minha cabeça agora, né? Algumas igrejas que, inclusive, utilizam muito instrumentos de percussão, assim, igrejas evangélicas, chamadas de evangélicas, que usam muito esses instrumentos Metais, de né, principalmente. A percussão, Não, você tô tá falando falando de mesmo? Percussão percussão, tem tô muito. falando de percussão. E tem aquele show, né, fora de ordem. Sim, Acho que você tá sim, entendendo o que eu tô sim, falando, né? Quando eu vejo cultos assim, na hora, o que me parece é que não é uma igreja evangélica. Ah, mas eu acho que hoje, inclusive a nossa audiência vai poder dizer se concorda ou não, escreve aí. Mas assim, tem igrejas hoje que você tem a percepção clara de que você está no centro de Umbanda, né? Exato. Você está no centro de Umbanda. Eu não queria falar, eu não eu sabia posso se eu falar, poderia eu posso falar. falar, eu posso falar. Eu até tenho uma brincadeira entre os cristãos, chama-se candomblé, né? O pessoal fala, parece a candomblé. Não, isso não foi eu que estou cunhando essa palavra, não. Ela existe. Se você procurar ali culto de candomblé, você vai ver o que é. São igrejas que pertencem a uma determinada denominação, ou um estilo de uma denominação, que os caras eles estão colocando. Eles colocam roupa branca, eles rodam, eles fazem umas coisas... Exato. Não, então assim, nesse sentido nesse que eu tô cuidado, falando. tá? É esse sentido que eu tô falando. Sim. Eu acho... a gente tem que ser cuidadoso nesse sentido, de Sim. não parecer uma outra coisa. Na entendeu? verdade, assim, eu entendo o que você está falando como um cuidado, né? É mais ou menos assim, cuidado. se eu sou maduro e existe uma pessoa fraca na fé, então eu vou me comportar de modo que eu não faça o fraco na fé cair, não vou fazer ele tropeçar. A Bíblia propõe isso daí. Bíblia, total. Sim. Ok. Mas eu também quero fazer o contraponto de que eu entendo que isso depende, como você havia comentado, da cultura daquela igreja. Pode ser que para uma determinada igreja, para um determinado público, pode ser que de repente você consiga remir aquele instrumento. Sim, porque assim, não tem um instrumento que Sim, do diabo. Um é santo ou esse é do diabo, né? Não Mesmo tem. que ele seja utilizado para cultuar o diabo. Exato. Pode ser. Não sei o nome dos tambores lá que são usados, mas são usados para aquele. Thalita, eu posso pegar um piano e adorar o diabo com um piano. Você pode. Entendeu? Pode. Posso pegar uma flauta doce e adorar o diabo com flauta doce. Entendeu? Pode. Sim, não é um instrumento que é sacro intencional. ou isso. Não, profano, né? É isso que é o ponto, né? Então, é bem interessante isso.
Deixa eu te fazer a pergunta que quase todo mundo gosta de perguntar quando a gente está um do lado do outro. É assim, você falou até sobre você ouvir música não cristã fora da igreja. Uhum. Ok. Tem uma quantidade, tem um ideal de consumo para isso? Ou quanto isso pode começar a trazer problemas para mim, enquanto cristão? Se é que pode trazer problema, né? Eu acho que o problema que pode trazer para nós cristãos é ouvirmos músicas que têm a letra podre, Uhum, né? Porque a letra podre vai contaminar a nossa mente. uhum, Agora, eu não escuto esse tipo de música. Acredito que nenhum irmão meu próximo, assim, amigos meus próximos da igreja, escutam esse tipo de música. Eu tô falando de música que fala palavrão, essas coisas, sim, tá? Isso sim. daí não. Os proibidões, ou até às vezes não Isso. fala palavrão, mas você pega, por exemplo, as músicas sertanejas atuais, que elas chamam de sertanejo universitário. É, Meu é. Deus, né? Acho que a questão da letra aí, que, meu, é uma letra que você fala, meu, isso aqui não tá legal. Você tem esse discernimento, isso aqui não tá legal, não vou consumir. Uhum, Agora, a quantidade de música que você vai ouvir, cristão ou não, eu parto do seguinte ponto, né? Do que eu vou me alimentar? Do que eu quero me alimentar? Do que eu quero me alimentar? Essa é a pergunta que eu faço pra mim, né? uhum, E que eu coloco isso lá em casa. É a via de regra lá de casa, né? uhum, Do que a gente quer se alimentar? A gente precisa se alimentar basicamente, principalmente do quê? uhum, Do que faz bem ao nosso corpo. Tô falando agora da dieta física. uhum, O mesmo se aplica, eu acho, na minha opinião, uhum, se aplica para a dieta da alma, né? Vamos uhum, dizer assim, uhum, né? O que a uhum, gente traz para dentro da nossa alma. O que é o principal que nós vamos alimentar? Então, para mim, o consumo da minha família é majoritariamente música cristã, uhum, músicas que fazem mesmo a gente exaltar os uhum, atributos do uhum, Senhor, uhum, tá? É um alimento da nossa alma. uhum. Agora, isso é o que a gente consome mais em casa. Sim. É o nosso estilo, Uhum, o estilo familiar lá. Agora, estamos indo para uma viagem. Meu, vou colocar aqui um Bee Gees. uhum, Amo Bee Gees. uhum, Não tem uma letra ruim, uhum. tá? Vou colocar um Paul Simon que tem músicas muito. Eu sou super Eu já nostálgica, né? percebi que Então, você, ou você está muito bem conservada, ou você, né? olha, eu gosto muito dessas músicas antigas. Eu tô percebendo que. Eu gosto muito de ABBA. Olha, gente, precisamos conversar com ela para saber quais são os cremes que ela utiliza. Eu gosto muito. Então, assim, por exemplo, nós estamos numa viagem, meu, pede um Bee Gees ali, sabe? Não sei porquê, mas pede um Bee Gees. A estrada Uhum, tá pedindo uhum, um Bee uhum, Gees, uhum, entendeu? Problema nenhum. Algumas circunstâncias pedem, uhum. sabe? Eu falo que pede, assim, no Sim, sentido de elas tão gosto. exigem, né? Uma viagem de família. Eu vou escutar música que a minha família sempre escutou. Sim, Paul Simon, sim. Beatles, Bee Uhum. Gees. Só gente nova, gente. Só gente Só nova. gente Só não. gente nova. Ou então, às vezes, nós estamos indo para algum passeio com as crianças, no dia a dia, em casa mesmo, preciso levar as crianças em tal coisa. Coloco rádio, algumas Uhum, rádios eu uhum, coloco. uhum. Não sei se eu posso falar o nome aqui, né? Mas eu Eles não escuto. nos patrocinam, né? Mas Não, eu escuto Antena 1, eu gosto de uhum, Antena 1, tem umas músicas uhum. antigas, você vê que eu sou ligada O na negócio é antiga. antigo. O negócio é antigo. Quantos anos tem o Rafael mesmo? Rafael tem 75, é? É isso aí. É. Então, assim, não vejo problema. Consumo, ouço música. Um dia aqui, outro ali, indo para um compromisso, indo levar as crianças para algum lugar, escuto uma rádio, escuto no trabalho, às vezes eu falo, nossa, hoje eu tô nostálgica, Uhum, hoje eu tô alegre, quero colocar uma música para cima, ouço, uhum. mas majoritariamente minha playlist no Spotify, Ela é cristã. ela é cristã, porque ainda principalmente quando as coisas vão acontecendo na vida, eu falo, Senhor da glória, meu Deus, para o mundo que eu quero descer. Sabe, notícia ruim, Uhum, uhum. dificuldade. Não, Eu notícia preciso. ruim hoje, você só abrir A os gente é olhos, né? bombardeado. É só você abrir os olhos. E aí, o que que a música faz? Ela traz à memória aquilo que pode me dar É isso esperança. aí. Então, eu ouço
Eu ouço a palavra. Você sabe que essa é a deixa para eu falar o que eu sempre falo para alguns amigos. Eu digo, cara, você tem que ter disciplinas espirituais para que você possa vencer o mundo. Você recebeu a salvação de graça, mas a santidade tem preço. Exato, exato. Como é que você vai se É santificar isso aí. só ouvindo Isso aí. músicas seculares? Não, e o que eu acho interessante, assim, eu estou fazendo aqui uma brincadeira, né? Mas assim, as escrituras falam: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus ouvidos forem bons, todo o teu Todo corpo teu corpo será será bom. bom. Né? Então, mas a ideia é Exatamente. essa. Agora, se você ficar consumindo só porcaria, depois, se você for colocado diante de uma situação que você precisa ter uma postura, você não vai ter. Você não vai ter base, você não Tem vai como. ter Isso é da muito onde raso, né? Isso é puxar. muito É muito raso. Isso é muito raso. Você vai raso. ter da onde puxar, né, as promessas, os lembretes, né? Sim. Então, majoritariamente, aquilo que me dá esperança. Ô, Thalita, a gente já está chegando num momento final, e aí é rápido, né? Acabamos de chegar. É rápido, passa assim numa muito rápida. E é interessante que antes de a gente abrir as câmeras, você estava falando assim sobre a expectativa de ser o seu primeiro podcast. A Thalita está Meu debutando com a gente hoje, gente. Ó, Deus. olha para mim aqui, ela debutou com a gente. Gente. Tem até uma frase que fala assim: quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Hoje. Hoje, gente, junho, olha que Nós marcamos emoção. a sua vida para que você saiba que você fez o seu primeiro podcast Que conosco. legal, que legal. Thalita, o que você gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo a gente em relação a tudo que nós conversamos? Assim, tem muita gente que está na igreja que gosta do louvor, é uma área que é muito vista, é muito, como é que eu posso dizer assim, percebida como sendo alvo dos jovens. Muitos jovens gostam de fazer parte disso, assim, né? Tipo, às vezes por motivações equivocadas, inclusive, né? Muitas E vezes. o que que você diria para essa galera? Tipo, ó, o que você fala para o pessoal que quer começar a fazer parte do grupo musical, seja cantando, seja tocando, alguma coisa assim? Tenham cuidado com a vaidade, porque esse é um nicho, não sei se eu posso dizer assim, um nicho, é uma área. Uhum, Essa é uma área que a pessoa que atua nela está muito suscetível à vaidade e uhum, ao orgulho. uhum. E nessa questão assim de querer tomar a glória para si. Sim. Tem muitas pessoas talentosas, muitas mesmo. A nossa Uhum, igreja tem muitas pessoas uhum, talentosas, muitos líderes talentosos. Não tô falando só de voz, tô falando de instrumentista também. Não, a gente tem gente renomada, né? Uhum, Muito. E isso é uma tentação. sim. A pessoa que tá ali no momento, no Ministério de Louvor, ela luta diariamente com a tentação de tomar glória para si. Uhum. Isso é um fato, Rony. Mas é porque ela quer fazer uma execução perfeita e, ao mesmo tempo, quando ela consegue fazer, ela tem que dar glória para Deus. Mas foi ela que fez a execução. Eu acho que. Então, tem uma linha Uhum, aí, porque, claro, você é talentoso. Tudo bem. A pessoa, para ela fazer uma boa execução, ela tem que estudar, uhum, ela tem que se aprimorar, ela tem que se debruçar ali no estudo mesmo, uhum, para executar bem. uhum, Ok. E tudo bem, tudo bem. Se a pessoa, o público, né, o pessoal da igreja falar, nossa, parabéns, né? Você tocou tão bem, você uhum, cantou tão uhum, bem. Eu não vejo o erro em falar assim, não, obrigada, uhum, com ressalvas. uhum, Porque, obrigado, ok. É um reconhecimento que a uhum, pessoa está uhum, fazendo para você. uhum. E, ok, o seu trabalho foi reconhecido porque você se esforçou. Sim. Ok. Mas, eu sempre trago à minha mente, tô falando de mim. Obrigado, ok. Estudei para isso, vamos supor. Uhum, Mas, eu não teria essa voz, no meu caso. uhum, Eu não teria executado dessa forma uhum, se o Senhor Deus, dono de todo talento, não tivesse me dado. uhum, uhum, Então, assim, é difícil você receber um elogio uhum, e se colocar no seu lugar. uhum, No seu lugar de pessoa que recebeu um talento e estudou para aprimorar. uhum, Esse é o meu lugar. Entendeu? É difícil você falar, não, obrigada, nossa, olha. E não ficar com aquele pensamento, porque a gente não vai falar isso pra uhum, pessoa, uhum, uhum. né? Mas a gente tem aquela tentação de vir um pensamento assim, meu Deus, não é que eu sou o cara mesmo? Mas você sabe que eu vi uma frase uma vez que eu achei legal? A gente pode até receber depósito, mas a gente tem que saber fazer transferência.
Então, a pessoa, entende o que eu quero dizer? Foi perfeita a sua fala. É a pessoa chegar para você e falar, olha, foi muito legal a condução do culto, você cantou magnificamente. Ok, você recebeu um depósito, mas depois você tem que fazer a transferência. Não, e eu sempre tenho esse cuidado. Eu falo, não, o musical de Natal é o dia, né? O musical de Natal e de Páscoa é o dia que o pessoal vem, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Você foi maravilhosa, não sei o quê. Ai, obrigada, mas olha, se não, eu sempre falo isso. Se não fosse o senhor, nem voz eu tinha. Eu sempre falo Mas, isso. Thalita, você sabe que eu sei que nesse caso você está falando uma coisa sincera, porque você realmente enxerga que é um dom de Deus, é um presente que Deus lhe dá. Mas eu cansei de participar de igrejas onde a gente via o preletor subindo e falando assim, não, porque eu sou igual a essa guitarra, se não adianta, se o Senhor não quiser utilizar, vai ficar ali, ela é bonita, mas quem toca é o Senhor. Mas no fundo, o que o camarada, ele usa isso muito mais como um jargão de mostrar humildade, mas que na prática não demonstra humildade. Entendeu? Então, eu acho que os cuidados, eles estão essa transferência, ela tem que acontecer, mesmo que seja no secreto. Mesmo que você não fale para a Totalmente. pessoa, mas você chegar no secreto e dizer, Senhor, eu sei que foi o Senhor. Sim, esse reconhecimento, Sim. sabe? É isso que eu falo, a gente tem que se pôr no nosso lugar. E eu tenho muito temor disso. Às vezes eu penso, quando eu vejo esses casos, né, de falta de humildade, né? Eu falo, meu Deus, essas pessoas não têm temor ao Senhor. Quando eu vou subir lá no palco não ministrar, não gosto de falar ministrar, né? Mas para dirigir um louvor. Olha, Rony, acho que 95% das vezes a gente sempre se reúne lá, né, com a banda, com as vozes, para orar, né? Antes, eu falo alguma coisa, faço uma devocional, uma reflexão com eles, e eu sempre falo, gente, lembrem-se que se o Senhor quisesse, Ele podia nos fulminar com uma piscada, no momento que a gente está ali. Ninguém é digno. Eu tenho tanto temor disso, que eu falo, meu, eu sempre penso nisso. Como que eu vou me orgulhar, me inflar, se o Senhor pode olhar pra mim assim, ó, e eu, pronto, virar pó. Misericórdia, É isso. sabe? E eu olho pra esse povo que tem esse tipo de atitude e falo, gente, esse povo não teme a Deus, não? Uau, né? Gente, E a gente vive numa fase que, assim, parece que o temor a Deus, ele está desaparecendo de muitas igrejas, inclusive, eu né? não... Igrejas, Gente... igrejas. Eu não estou nem falando de pessoas, estou falando de denominações. Tem umas denominações, assim, que chegam ao ponto de... E eu sempre lembro daquele versículo. Dura coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Uau. Senhor, nos livre, me livre disso. Eu não quero isso, misericórdia. Ali tá. Eu quero. Esse papo é agradável, difícil até para a gente terminar ele. Você viu que foi gostoso o nosso bate-papo, rápido. Nem vi a hora passar. Passou meu muito Deus. rápido. Nós estamos há 20 minutos aqui, Nós gente. estamos Para aqui. com Passou isso. um pouquinho mais de 20 minutos. Quero te agradecer pelo teu tempo, Imagina, por o prazer toda é a meu. tua agenda que você conseguiu trabalhar para que você estivesse conosco agora. Eu quero conversar com aquelas pessoas que estão ali dizendo, você que acompanhou esse bate-papo, que tem acompanhado os outros bate-papos aqui no nosso canal também, de diversos outros quadros, e desse quadro também, curta, comente, compartilhe, envie para outras pessoas também. A gente quer que o nosso conteúdo tenha relevância, que o algoritmo possa disponibilizar para mais pessoas. Você sabe que todos os quadros que nós temos no ObvioCast aqui, eles estão ligados ao OPDO Instituto, então tudo que acontece aqui acaba repercutindo no Instituto também. Então a gente tem patrocinadores, você viu vários patrocinadores aparecendo aqui também. Inclusive, uma coisa que a gente fala, né? Consuma as coisas que são propostas pelos nossos patrocinadores, porque é a forma que eles têm para continuar patrocinando a gente. Inclusive, ó, eu vou olhar para você. Hoje nós vamos comer uma pizza na Expósito. Nossa, gosto. Nós Pizza, vamos comer uma gosto. pizza maravilhosa na Nossa, Expósito. Eu delícia. jamais levaria você para comer num lugar que eu não fechasse com chave de ouro esse Não, nosso bate-papo aqui. Lá é melhor, né? Lá é a melhor. É a melhor, melhor. Galerinha, muito obrigado por você estarem com a gente aqui. Obrigado, Thalita, Prazer é valeu meu. demais. Obrigada pelo convite. Vamos olhar para aquela câmera e dar um tchau ali, ó. Tchau, gente. Gente, obrigada. Valeu.